Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Meus irmãos, o texto começa no verso 37, novamente, e mais uma prova daquilo que o pastor tem ensinado aos irmãos, porque ele começa, ao falar Jesus estas palavras. Que palavras? Portanto, isto está ligado ainda ao verso anterior e o ensino de Jesus no verso 36, que está conectado desde o começo, e portanto a verdade é que nós vemos aqui toda uma sequência de factos e de ensinos. Na semana passada estudamos até o verso 36, quando Jesus vai falar sobre a luz. Sobre a luz que é colocada num lugar alto na casa, que não é escondida, que não se pode esconder. E falamos sobre o contexto desta luz, o que significa, quem é esta luz e de que serve esta luz, onde está colocada e qual deve ser a função em nossas vidas. E falamos como a luz o que faz é expor a nossa sujidade, não é? É expor o nosso pecado. E então temos assim a oportunidade de nos colocarmos na presença do Senhor, para que Ele haja e Ele nos limpe, porque apesar de vermos, e somos capazes agora de ver pela luz de Jesus, o nosso pecado e a nossa sujidade, somos nós incapazes de lavarmos a nós mesmos. E então acontece algo interessante. E esta manhã eu dei 2 títulos diferentes e eu vou pedir aos irmãos para me ajudarem a escolher qual é o melhor título. Eu tenho um que é o meu favorito. Eu vou ler primeiro o outro. Vou ler primeiro o que não é, o que é o meu menos favorito. Eu vou ler depois em segundo o que é o meu título favorito para a nossa reflexão de hoje. O primeiro título é Jesus e o Bom Religioso. É um título que fala daquilo que vamos falar hoje. Mas eu achei um bocado insosso. Falta aqui um tempero, não é? E então o meu favorito seria Jesus, a luz que expõe toda a hipocrisia. Eu gostei mais deste. É um bocado mais salgado, um bocado mais... Tem aqui uma pimenta, tem aqui um tempero melhor. Porque de facto é isto que acontece quando lemos este texto. Este texto está a falar exatamente da hipocrisia dos religiosos. Porque nós vemos aqui algo que acontece de interessante. Jesus acabou de ensinar. E nós vimos aqui toda a sequência que aconteceu, não é? Jesus liberta um homem de um demônio que o fazia mudo. Este homem começa a falar. Portanto, vem um sinal do poder e da presença de Deus. Entretanto, formam-se 2 grupos, não é? Um grupo que diz é por meio do poder do maioral dos demônios que Jesus o faz. E um outro grupo que vai dizer não é isto. Mas este grupo ainda se subdivide em 2. Porque, obviamente, há pessoas que acreditam, veem Jesus fazer e dizem ele é exatamente quem ele diz ser, e os outros dizem, olha, se calhar ainda não tenho tanta certeza, Jesus, faz aí mais sinais. E eles pensam isso em suas mentes, e Jesus dá um sinal, que eles nem conseguem ver, ao responder a eles aquilo que em seu coração eles sentiam, a pedirem a Jesus, Senhor, nos dá mais sinais. E então Jesus continua a ensinar, porque ele vai dizer que nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal de Jonas. E ele vai dizer que a verdade é que ele, assim como Jonas foi sinal para Nínive, nós estudamos o que isto quer dizer que nenhum sinal foi dado a Nínive. Nós, quando estudamos o livro de Jonas, percebemos que Jonas não fez nenhum milagre, maravilha, sinal, senão que foi a Nínive e disse, olha, Deus mandou-me aqui para pregar que dentro de 40 dias ele vai destruir a cidade se não se arrependerem. E ele foi andar por aquela cidade, 120 mil habitantes, uma cidade extensa, não é? E pregou o evangelho e todos se converteram. E Jesus diz, eu, assim como Jonas, sou o sinal. A verdade é, deveria ser suficiente que eu estou diante de vós a pregar e anunciar que é chegado o reino de Deus. Portanto, nenhum outro sinal lhe será dado senão este.
E então Jesus segue, e aí sim vai falar da luz que ilumina e que é colocada. O que Jesus está a dizer ali, nós falamos sobre isto, é de que ele não está encoberto. Deus não o mandou à terra, não o enviou, não acendeu esta luz. Que nós vimos que João também no seu evangelho vai dizer que Jesus é a luz do mundo que ilumina todas as trevas. Deus não colocou Jesus no mundo para o encobrir, para o esconder, mas a luz já está posta em lugar onde ilumina a todo aquele que entra na casa. Não é toda a humanidade, mas todo aquele que entra na casa. E então, este homem, este fariseu, ouve, vê tudo isto acontecer diante dele. Ouve tudo isto que Jesus ensina. Então o que ele faz? E nós falamos já sobre isso quando ali no capítulo 7 Jesus também vai comer na casa de um fariseu. Porque então aquele homem, como era de costume, quando vem um mestre de fora, convidava este mestre para vir até a sua casa, para então ali ensinar, para ali debater. E então aqueles que sentassem à mesa podiam conversar, questionar, ouvir aquilo que ele tinha a ensinar. E as casas muitas vezes ficavam abertas. Nós vimos o que aconteceu da primeira vez que Jesus vai comer na casa de um fariseu, não é? Aquela mulher que entra, invade entre aspas, porque as casas ficavam abertas, as janelas ficavam abertas. Todos eram convidados a entrarem de alguma maneira. Só se sentavam à mesa os convidados, mas outros podiam vir, chegar e observar. E então este homem faz a mesma coisa. Este fariseu aqui, nesta oportunidade, faz a mesma coisa. Ele chama a Jesus e ele diz: Senhor, venha comer na minha casa. E Jesus vai. E ele diz que entrando Jesus tomou lugar à mesa. O texto no seu original vai dizer que... E então Jesus reclina-se à mesa. E lembram-se como nós, quando estudamos também no capítulo 7, falamos sobre o reclinar da mesa, ou como que aquela mulher, ela chega até os pés de Jesus, porque a maneira como ficavam à mesa não é como nós hoje, que ficamos com os pés para baixo da mesa. As mesas não tinham parte embaixo, ficavam quase como almofadas, e eles sentavam-se reclinados, encostados, o peso posto sobre a mesa, e os pés ficavam para o lado, um bocado para trás. Quase como quem passa ao meio do caminho. Então Jesus estava ali reclinado sobre a mesa. Jesus estava à vontade. Jesus não tinha qualquer problema ou qualquer situação em estar ali, muito pelo contrário. Convidado por aquele homem, foi ter a casa dele e sentou-se com ele para comer. Então nós precisamos aqui rapidamente relembrar quem eram os fariseus. E eu quero relembrar aos irmãos para que fique claro conforme avançamos. Porque o grupo dos fariseus era um secto, era um grupo entre os judeus que eram extremamente zelosos pela palavra. E por que fez essa pausa agora, intencionalmente? Porque o que é que nós falamos aqui todo domingo? O que é que nós dizemos que deve ser o nosso coração e a nossa atitude? Que devemos ser zelosos pela palavra. E isto deve nos acender um alerta. Um alerta porque este grupo, a seus próprios olhos, eram homens justos, que buscavam conhecer, interpretar e ser fiéis à lei do Senhor. Esta é a mesma expectativa que eu espero que os irmãos tenham esta manhã. Entretanto, isto não significa que porque têm esta expectativa, porque têm este coração, esta inclinação, esta mente, esta atitude, que estão corretos. O que não significa também o contrário, e também devemos ter aqui um cuidado. Porque há pessoas que vão dizer que então todo aquele que busca estudar, entender e praticar a palavra de Deus com fidelidade, és um fariseu. Estás a ser um fariseu. Não necessariamente. Porque o que Jesus critica não é o facto de que eles buscam estudar a lei com afinco. O que Jesus critica não é que eles procuram perceber e cumprir a lei. Percebem que não é isto que Jesus está a criticar? A crítica de Jesus está em sua hipocrisia. Porque eles têm uma interpretação estrita da lei, são extremamente religiosos, mas isto, apesar de transformar o seu exterior, não transforma o seu interior. Eles têm um conjunto extenso de conhecimento oral sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que deveria ser praticado, ou como deveria ser praticado. Portanto, Jesus está nesta casa deste homem. Alguém que conhece a lei. Alguém que busca praticar a lei. Alguém que busca ser visto como alguém que estuda e que pratica a lei. Toda ela, no seu mínimo detalhe. E que procura perceber cada nuance do texto. E então, diante deste homem,
Jesus senta-se à mesa. E então, verso 38. O fariseu, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Reparem, ele admirou-se. Significa que ele tinha a expectativa de que Jesus se lavasse. Ele achava que Jesus se ia lavar. E ao Jesus não lavar as mãos antes de sentar para comer, ele fica surpreso. A admiração aqui é neste sentido de surpresa pela sua expectativa frustrada. E por que ele tinha aquela expectativa? Porque os fariseus eles eram particularmente escrupulosos, vamos dizer assim, quanto à questão da lavagem das mãos. Não era uma prática do Antigo Testamento em geral. Não era nada na lei que dizia que se precisava lavar as mãos antes de comer, mas era para eles uma prática que eles acreditavam que deviam lavar sempre a mão para não contaminar o seu corpo. Isto era uma interpretação alargada, vindo da lei cerimonial, que dizia que eles deveriam se lavar de toda impureza antes de ir ao templo para que estivessem puros. E então, eles alargavam essa extensão a dizer, bem, se eu lavo-me todo para ir ao templo, eu não tenho como lavar internamente, correto? Então, se eu como com a mão suja qualquer coisa e coloco esta coisa para dentro, ainda que eu me lave depois, eu vou estar sujo por dentro. Então eu preciso estar sempre a lavar a mão para que tudo que eu, mesmo o que eu como, seja puro, não seja contaminado, para que então eu, ao lavar-me para ir ao templo, esteja puro. Percebem como eles vão um bocado mais além? Como eles procuram ser ainda mais zelosos, ainda mais corretos? É admirável. Entretanto, ele fica surpreso. Como se dissesse, será que Jesus não sabe disto? Como é que pode? Ele parece ser então um homem tão instruído. Parece ser alguém que tem grande conhecimento e ao mesmo tempo ele sabe que eu sou um fariseu. E portanto seria normal, talvez, ainda que não fosse a prática de Jesus, como ele sabe que estava na casa de um fariseu e que isto para os fariseus era importante, então se calhar ele lavava a mão ali só para comportar ali o lugar onde estava. Quantos dos irmãos se calhar deixam de orar antes de comer quando estão na rua a almoçar? Ou quando vão à casa de um amigo, porque na rua se calhar ainda está sozinho, a hora do almoço, pronto, ainda fecha ali os olhos rapidamente e ora. Mas imagine que vai à casa de um amigo que não é crente. E então o amigo, pronto, vamos comer. E servimos a comida e todos se servem. E então não tens a coragem de dizer, olha, desculpe, mas eu vou orar antes de comer. Poderíamos partilhar este momento juntos. Também se tiver à vontade. Se não tiver à vontade, fique tranquilo. Mas eu gostava de orar antes de comer. Mas não. O que é que nós fazemos? Muitas vezes nos adaptamos. Não vou fazer isto, não vou cometer indelicadeza. Ele não é crente, vai ficar até a parecer aqui mal. Ele vai achar que eu estou a tentar empurrar goela abaixo a religião e aí depois isto vira um problema, ele nunca mais me convida para cá. Então deixe-me estar, eu adapto-me, não é? Então talvez a expectativa daquele fariseu fosse esta, que Jesus adaptasse a realidade, sabe? Que ele é um fariseu, está na casa de um fariseu, a comer com fariseus e, portanto, lava-se as mãos. Para não escandalizar, para não causar aqui nenhum atrito, uma vez que eu quero ser ouvido, não é? Então eu visto-me conforme a ocasião, eu ajo conforme a ocasião, porque senão as pessoas não me vão dar ouvidos. Porque eu quero a atenção, eu preciso que elas... E então adaptamos, não é? Adaptamos, até que perdemos a nossa identidade. Jesus não. Jesus senta-se à mesa e a verdade é que nós não temos como saber se foi proposital ou não. Eu gosto de pensar, mas aí é o meu feitio. Eu gosto de pensar que foi proposital. Que Jesus, sabendo disto, não lavou de propósito, talvez até lavasse. Talvez até tivesse o hábito de lavar. Mas naquela ocasião escolheu não lavar só para que aquele fariseu pensasse o que pensou e ele pudesse expor assim a hipocrisia do seu coração. Mas isto sou eu. Portanto, não sei se Jesus fez intencionalmente ou não, mas não interessa, porque o que interessa é que esta oportunidade criada, ou seja, quando o fariseu arrasou e fica admirado de que Jesus não lava a mão, Jesus não perde a oportunidade. E é outra coisa que muitas vezes acaba por acontecer conosco. Nós não só nos adaptamos, como quando aparece uma oportunidade, nós não a agarramos, nós não aproveitamos novamente, porque queremos estar adaptados. Porque se estivéssemos com um irmão da igreja, o irmão dissesse, olha, glória a Deus que aconteceu isto, nós vamos dizer, glória a Deus, realmente Deus é bom, olha o poder, como Deus é maravilhoso, não é, meu irmão? E então estamos com alguém do trabalho que sabemos que não é crente e a pessoa, às vezes, por um hábito ou porque hoje em dia é cada vez mais comum ouvir esta frase, não é? A pessoa diz, glória a Deus, e nós, tu é que o dizes.
Porque não queremos, não é? Ficamos com medo de, não, mas se ele dizer, é ele. Eu dizer e ainda falar e repetir e voltar, vai ficar mal, vai achar, novamente, voltamos àquela história, não é? Vai achar que é aquele crente, mais uma vez, a tentar falar de Deus e de Jesus comigo, a tentar empurrar esta coisa da religião, não quero saber disto. E então ficamos calados, deixamos passar oportunidades, quando deveríamos aproveitar, e Jesus não deixa escapar. E no verso 39, ele segue. O Senhor, porém, lhe disse, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Aqui tem uma pequena aspas que nós precisamos abrir, porque parece algo curioso. Porque Jesus diz, limpais o exterior do copo e do prato. Meus irmãos, quem de nós é que, quando tem em casa a louça suja, não é, limpa apenas a parte exterior da louça? Nós, quando vamos lavar a louça, lavamos toda a louça, não é? Quem de vós é que limpa apenas a parte interna da louça? Também não. Lavamos a parte interna e lavamos também a parte externa. Quando vamos lavar a louça toda. Mas por que Jesus então está a falar disto? Parece um absurdo para nós. Só que a verdade é que naquele período, por conta dessas questões ritualísticas e do que era, e obviamente pela falta de recursos ou pelos recursos muito limitados, a verdade é que a questão da pureza ritualística, principalmente, era muito importante. E então existiam duas escolas de interpretação. Uma escola chamada Shammai, que a maioria farisaica neste período aderia a esta linha de pensamento sobre a limpeza ritualística, que dizia que a parte externa de um copo poderia estar limpa, mesmo que o interior não estivesse. Poderíamos considerar que este copo está ritualisticamente limpo e puro se a parte exterior estiver pura. Se a parte exterior estiver limpa, ainda que a parte interior não esteja. Isto parece estranho, não é? Mas a realidade é o perceber aquilo que nós falamos agora há pouco. A comida é pura. Porque os irmãos sabem, por exemplo, sobre todo o procedimento que é preciso ter, não é? Quando falamos da alimentação e da alimentação kosher. Sim, já lemos Jonas inteiro, irmão. Obrigado, Deus abençoe. E então, o que acontece é que existia uma interpretação de que como o alimento era puro, era limpo, o alimento não sujava o copo, não sujava o prato. O que sujava o prato, trazia impureza ritualística, era aquele que estava impuro ritualisticamente e tocava no copo. Portanto, se eu lavo a parte exterior do copo, é o suficiente para ela estar ritualisticamente pura. Isto parece um grande absurdo, mas conseguem perceber a lógica de como não foi o que sujou ritualisticamente, e aqui não estamos a falar da sujidade do molho da comida no prato. Estamos a falar da sujidade ritualística. Que se a comida é pura e ela toca o prato, ela não torna o prato impuro ritualisticamente. Quem torna o prato impuro é quando algo impuro toca naquela coisa. E, portanto, se lavarmos o exterior, é o suficiente para garantir que está tudo limpo. Porque se dentro está puro e nada impuro tocou dentro, apenas precisamos lavar o exterior. Existia uma linha que ia dizer isto. E é tão profundo quanto isto. Agora, existia uma outra linha, que era chamada Hillel, e que dizia que o interior do copo, ao contrário, deveria ser lavado primeiro. Primeiro se deveria lavar o interior do copo e do prato, e depois lavar-se o exterior. Então aqui parece que Jesus está a adotar mais esta linha e a fazer um paralelo provavelmente com o que este homem acreditava. Por isso é que ele questiona o porquê que Jesus não lavou a mão. Porque mais importante é o que está fora do que o que está dentro. Enquanto a outra linha vai dizer que a verdade é que é importante tanto dentro quanto fora, mas nós começamos dentro e terminamos fora. Por isso, então, Jesus vai dizer, e agora ganha um outro brilho quando ouvimos Jesus dizer, não é? Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. E agora o que ele vai dizer, e o paralelo que ele faz, não é, mas o interior do copo e do prato está cheio de sujidade. Ele vai dizer, não, mas o interior, o vosso interior, está cheio de rapina e perversidade. Vocês são perversos dentro. Não importa que lavem. E aqui ele faz um paralelo a dizer, vocês são como estes copos e estes pratos. Vocês se lavam exteriormente. E o lavar, agora aqui novamente, não é o paralelo apenas com a lavagem cerimonial, mas ele está a falar da vossa aparência.
da vossa vida, daquilo que querem fazer parecer. Vocês querem ter a aparência de limpos por fora e preocupam-se em parecer limpos por fora. E não apenas a limpeza da vossa roupa e de estar esticadinho com um cabelo arrumado, não só, mas também o que ele está a falar é da atitude. Vocês têm atitudes corretas. Ninguém tem nada o que dizer contra vocês, muito pelo contrário, são impecáveis. Entretanto, dentro de vocês, o que há é rapina e perversidade. É maldade. E então Jesus continua, verso 40. Insensatos, e eu prefiro aqui traduzir como tolos. Tolos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. De que adianta? Como acabamos de ver agora, como já havíamos visto, não é antes, que Jesus vê o interior. Ele sabe os pensamentos, ele conhece o coração e sonda. Ou ainda como o rei David vai dizer, estou a dizer isto e mostrar este exemplo do rei David para verem que não é só Jesus, mas o rei David diz ainda em seu salmo, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Sabemos que Deus vê o coração. E não é Jesus que está a dizer algo novo, ou inaugurar algo novo, apenas a mostrar aquilo que já está dito. O Senhor, Ele vê o coração e sonda os pensamentos. De que adianta? Meus irmãos, o que Jesus está a dizer é que precisamos ser íntegros. Sabem o que significa integridade? É uma palavra que gostamos muito de dizer e ouvir. E achamos muitas vezes que sabemos o significado, mas talvez nunca tenhamos pensado profundamente sobre o que significa ser integridade. Integridade tem a ver com ser inteiro. Já pensaram nisto? Quando compram o pão, e olha, por acaso hoje o pão da nossa ceia é um pão de grão integral. O que é um pão de grão integral? É aquele grão inteiro, completo, que não foi tirado, não foi retirado nada dele, não foi processado para ganhar uma nova forma. É tal qual ele saiu do campo, ele é posto no pão. Não quer dizer que não tenha sido assado, limpo, tratado, mas a questão toda é, ele continua inteiro. Ao ver aquele grão e ao ver o grão no campo, consegue reconhecer, sim, é isto. É diferente de quando vemos, por exemplo, uma farinha branca, e se já viram um grão de trigo, vão pensar, mas como é que conseguem tirar aqui, deste grão aqui de trigo, conseguem tirar esta farinha tão fina, tão branquinha? Ou seja, já não está tudo ali. Não está integralmente ali. Portanto, ser íntegro é ser integral, é ser inteiro. Tanto dentro como fora. Tanto fora como dentro. Ou seja, aquilo que eu digo está de acordo com o que eu penso. E o que eu penso está de acordo com o que eu digo. Sem falsidade. Sem hipocrisia. E então Jesus continua. No verso 41. Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Pastor, aqui está. Portanto, Jesus está a dizer que a salvação é pelas obras. Que se eu der esmola, então tudo estará limpo. Percebem o perigo de tirar um texto do seu contexto? De não perceber aquilo que vem sendo ensinado por Jesus em toda a sua inteireza, em toda a sua integridade? Por que é importante isto? Porque se tirarmos este texto do contexto, talvez alguém vai dizer isto. Olha, Jesus disse, antes dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. O que parece solto? Que se eu der esmola, eu dar esmola limpa-me a mim. Não, Jesus acabou de falar de inteireza. Ele acabou de dizer de limpeza, da limpeza que deve ser dentro e fora, de como isto deve caminhar junto. Portanto, o que Jesus está a dizer aqui é que quando eu dou esmola, se eu sou íntegro e eu dou esmola, isto na verdade mostra que o meu interior está a ser limpo. Não que é limpo, porque nenhum de nós é limpo sozinho. E nenhum de nós é limpo pela bondade que faz. Mas de que pela ação do Espírito Santo em nós, que está a nos limpar, Ele nos conduziu. Ou seja, que quando damos esmola, isto mostra que o Espírito Santo está a operar em nós. E se aquele que está a operar em nós para dar esmola, Ele também está a operar para que sejamos limpos. Porque a verdade é que nós sabemos, não há nada que possamos fazer para nos limpar a nós mesmos. Falamos sobre isto na semana passada quando falamos da luz. O que a luz faz é que mostra o nosso pecado e que deve nos conduzir à cruz de Cristo para que Ele venha a nos limpar. A esmola é um sinal e deve ser um sinal e será um sinal de que dentro está a ser limpo pelo Senhor.
Mas se damos esmola para parecer limpos, então, como o Senhor Jesus falou sobre as trevas, que sujeira. E aqui faço um paralelo, não é? Quando o Senhor Jesus falou que escuridão, que trevas tem no vosso interior, que sujeira que há no vosso interior. Porque ele é ainda mais sujo. Porque é só mais um pecado. Além do pecado que já há no vosso interior e no vosso coração. E no verso 42, a primeira parte, Jesus segue. Mas ai de vós, fariseus, e querem perceber como que é exatamente isto que quer dizer o verso anterior, porque Jesus segue a dizer. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Meus irmãos, deixe-me lhes dizer isto aqui. Quantas vezes os irmãos já viram o pastor pregar sobre dízimo? Nós não pregamos sobre dízimo na igreja, não é? Pregamos. Pregamos quando a Bíblia fala de dízimo. Pregamos quando o Senhor fala de dízimo. Nós pregamos e estamos comprometidos em pregar e falar aquilo que o texto bíblico nos fala. Não temos vergonha, nem medo, nem receio de falar sobre nada. Porque se o Senhor Jesus e a palavra de Deus nos apresenta, falamos. Infelizmente, muitas igrejas hoje falam muito sobre dízimo, porque no fim mostra aquilo que está no seu coração. E outras igrejas, por outro lado, parece que fogem de falar de dízimo como se tivessem vergonha, quando a verdade é que nós não devemos nos envergonhar de nada que o Senhor apresenta em sua palavra. E aqui então, falamos e precisamos e somos lembrados, não é, sobre o dízimo. Porque o Senhor Jesus mesmo nos mostra como estabelecido e tratado pelo Senhor. E por isso é que nós também temos coragem de o fazer, porque assim como quando nós, no começo do Evangelho de Lucas, falamos sobre o Espírito Santo de Deus, e tivemos aqui inúmeras pregações sobre o Espírito Santo de Deus em nossa igreja, alguns irmãos chegaram a dizer, olha, esta igreja está até a parecer uma igreja pentecostal ou renovada, de tanto que se fala no Espírito Santo de Deus. E eu disse, olha, nós estamos a pregar a Bíblia, e se a Bíblia falar no Espírito Santo de Deus, nós vamos falar. Se falar 10 vezes, vamos pregar 10 vezes. Porque nós somos fiéis ao Senhor, não ao que vai se parecer fora. Mas queremos ser fiéis e íntegros com o Senhor. E por isso, então, vamos tratar de tudo da maneira correta. E então, nós falamos sobre isto, sobre como, inclusive, igrejas, ao evitarem de falar sobre a ação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na igreja hoje, acabam por deixar um espaço para que o irmão, como nunca ouviu da maneira correta em sua igreja, ao ouvir qualquer coisa pela internet, pronto, não tem sequer defesas, não é? Para aquilo, porque nunca ouviu a maneira correta. Fica apenas às vezes confuso, fica apenas às vezes sem perceber muito bem, ou achar se calhar não é bem isto, mas não sabe o que é porque não sabe o que a palavra ensina. E aqui nós temos a oportunidade de tratar como o Senhor Jesus trata. E aqui vemos Jesus falar de dízimo sem constrangimento algum, muito pelo contrário. Constrangidos devem estar aqueles que tratam o tema da forma equivocada. E o que Jesus fala aqui? Porque Jesus vai dizer, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Existia naquela altura uma questão, e talvez o irmão tenha no vosso coração. As crianças mais facilmente têm esta dúvida, não é? Olha, eu ganhei uma prenda de aniversário. E então, aqui um parente ou um amigo, ao invés de dar-me uma prenda física, não é? E nenhum de nós vai ter dúvida de que, olha, eu ganhei este casaco de presente, então deixa-me aqui medir o tamanho do tecido e 10% eu vou cortar e vou depositar nos dízimos e ofertas. Ninguém tem dúvida de que não é para fazer isto, não é? Mas então, ao invés de me darem um casaco, me deram um dinheiro, eu devo dar o dízimo do dinheiro que recebi de prenda? Eu devo dar o dízimo daquele dinheiro que eu recebi, que era a restituição do meu IRS. Eu devo dar o dízimo disto ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo. E ficamos aqui a tentar perceber, não é? O que acontecia naquela altura é que devia-se dar dízimo de todo o alimento. Mas existia uma questão. A hortelã, que cresce ali, e que, não é? Hoje em dia não se tem tanto isto, mas a maioria dos irmãos ainda experimentou, fosse na casa da avó, não é? Aquela avó que tinha, se calhar, uma hortinha e que dizia, vá ali apanhar uma salsa. Vá ali apanhar ali uma hortelã, vamos fazer um chá, então vou apanhar ali para fazer o chá. O que o Senhor Jesus está a dizer é que eles eram tão, e eu vou usar esta palavra, os irmãos, eles eram tão pecuinhas, que eles diziam, olha, eu vou ali apanhar umas folhas para fazer o chá. Então eu apanho uma quantidade de folha e eu separo 10% para levar ao templo, porque eu vou dar 10%, eu dou o dízimo de tudo. E então havia esta questão, se no caso ervas aromáticas, não é? Que é uma coisa que está ali a crescer no quintal, que apanhas no dia a dia, se deveria dar dízimo destas coisas também.
E o que o Senhor Jesus está a dizer é, eles são tão pequeninas que até o dízimo das ervas, que não era algo convencionado no sentido de que não, todos sabem que é obrigatório. Eles, na dúvida, davam o dízimo também das ervas. Olha, vocês se preocupam tanto com o vosso exterior, que até aquilo que tem dúvida, se eu tenho dúvida de se é para dar ou não, eu dou. Que é para não correr o risco depois de chegar no céu e Deus me dizer, olha, mas não deste o dízimo da hortelã. Ó Senhor, é que eu estava em dúvida. Não. Eu dou o dízimo da hortelã. Não há dúvidas aqui. Se há dúvida, eu cumpro aquilo que é o mais restritivo. E então Jesus vai dizer, porque dás o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Entretanto, desprezai a justiça e o amor de Deus. Jesus ele lança luz sobre vários temas do Antigo Testamento, como por exemplo o sábado. E aqui Jesus demonstra uma coisa, que é preciso dar dízimo, mas que ao mesmo tempo é preciso ocupar-se da justiça e do amor. De que o dízimo sozinho, ele não é um sinal da salvação. Percebem o que Jesus está a dizer desses homens? Vocês querem dar dízimo até daquela menor coisa. Olha, estava aqui a andar pela rua, ofereceram-me qualquer coisa. E eu vou e eu dou o dízimo daquilo que me ofereceram. Não. Não é isto que é a evidência de que são salvos, de que caminham com Deus, de que amam a Deus. O dízimo não é isto. O dízimo não é um sinal de salvação. Outra coisa que aprendemos aqui com Jesus é que o dízimo não salva. Percebem como Jesus diz? Ou seja, vocês agem, e agem até, dão dízimo até daquilo que se calhar nem precisavam dar. Mas de que adianta se não cumprem também a justiça e o amor? Se desprezam a justiça e o amor? E então vemos aqui de facto Jesus a fazer um ajuste sobre o dízimo. E o ajuste que Jesus faz sobre o dízimo é de que deve ser, a nossa prática deve ser o dízimo, a justiça e o amor. Porque isso e devem ser demonstrações daquilo que já aconteceu dentro de nós. Não são tentativas de nos salvar. Não são um esforço de parecer. Mas devem ser o fruto de algo que já aconteceu no nosso interior. E na segunda parte do verso 42, vemos Jesus ensinar, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olhe aqui o paralelo. A primeira coisa que Jesus está a dizer em cima é o quê? Porque dais dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. E ele então a seguir vai dizer, porém, deveis fazer estas coisas, ou dar o dízimo, assim como, ou sem omitir as outras coisas, a justiça e o amor. Que, portanto, aquele que de facto caminha na luz e é transformado pelo poder de Deus, por seu Espírito Santo, ele há de cumprir aquilo que a palavra nos chama a fazer, que é dar dízimos e ofertas, e também, ou sem omitir, a justiça e o amor. E o que é que isto quer dizer? Meus irmãos, existem duas afirmações muito comuns em nosso dia, em nosso tempo, e que são igualmente inválidas. Por quê? E não preciso ir muito longe. Acabamos de ouvir exatamente o que Jesus disse. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus então está a dizer, deveis fazer estas coisas. Deveis dar o dízimo. Simples. Quem está a dizer? É Jesus. Sem omitir aquelas. E então quais são as duas frases que ouvimos hoje em dia que são mentirosas? A primeira é, eu já dou o meu dízimo, a igreja já ajuda os outros, então eu não preciso ajudar mais. Eu já ajudo através da igreja, porque eu dou na igreja meus dízimos e ofertas. Então, quando alguém me pede, olha, desculpa, eu já ajudo na igreja. Façam uma sem omitir a outra. Ao mesmo tempo, existe ainda uma segunda frase, que vai dizer exatamente o contrário. Que vai dizer, pastor, esta coisa do dízimo, eu já ajudo as pessoas. Eu já ajudo o meu próximo. Eu já faço tudo o que posso para ajudar e para fazer. Logo, eu não preciso então dar o meu dízimo, porque o objetivo do dízimo não é abençoar os outros. Então, já estou a abençoar os outros, não preciso fazer. É isso que Jesus diz? Jesus diz, não importa o dízimo, o que importa é a justiça e o amor? Não, ele diz, façam
assim como, ou sem omitir. Portanto, de facto, a nossa atitude, o nosso comportamento deve ser de cumprir tudo o que Deus nos chamou. E, meus irmãos, deixem-me falar com os irmãos, e nós falamos isto todos os domingos quando falamos sobre dízimos e ofertas. Hoje vão ouvir novamente isto daqui a um bocadinho, quando chegarmos nesta parte da adoração que prestamos ao Senhor. Que a realidade não é que estamos a devolver nada para o Senhor. Porque não existe nada que seja nosso. E que quando nós estamos na igreja e entregamos os nossos dízimos, o que nós estamos a fazer é reconhecer é que nós temos o privilégio de fazer, e eu vou usar este termo assim, não é neste mundo que nós estamos, os irmãos vão perceber. Nós temos um sócio em nossas vidas, que é um sócio maravilhoso. Tudo é dele. Mas eu quero saber qual é o sócio que os irmãos podem arrumar, que vão dizer, olha, tudo é meu. Mas façam assim. Fique com 90%. Se calhar os irmãos da nossa igreja que têm negócios iam dizer, olha, eu queria um sócio destes. Que nós, depois de recolher tudo o que ganhou a empresa, dissesse, não, olha, é tudo meu, a empresa é toda minha. Mas fica lá com 90%. Deixa estar aqui só 10%. Se calhar até nós ficaríamos constrangidos, não é? Até diríamos, não, eu não posso aceitar. O senhor é que é dono da empresa toda, como é que eu posso ficar com 90% e ficar só com 10%? Eu não posso fazer uma coisa destas. Daqui a um bocado vão dizer que eu estou a roubar ou que estou a me aproveitar do Senhor. Nós temos o privilégio de um Deus que, sendo dono de todas as coisas, Ele nos dá o privilégio de ficar com 90% do que é dele e que cabe a Ele. E o que Ele diz é, por uma expressão de fidelidade, de percepção de quem é o dono, pedagógico. Poderiam ficar com tudo. Deus continuaria a ser o dono de todas as coisas, não é? Mas como é pedagógico, é para lembrares quem é verdadeiramente o dono de todas as coisas que tem na tua vida. E novamente, nós falamos sobre isto, não é financeiro. É o teu tempo, é a tua saúde. Ah, meu irmão, eu ia hoje evangelizar, mas eu não vou, porque eu estou com medo de ficar resfriado, está um bocado frio, ou está chuvoso, então eu não vou sair. Talvez tenha que sair. Porque a minha saúde também é do Senhor. E se eu ficar doente para a glória de Deus, meus irmãos, eu acho que já falei isto aos irmãos aqui. Eu e uns amigos, muitos anos atrás, e os irmãos sabem, o Álvaro gosta do basquete e vai ao basquete, que eu estava a treinar o Álvaro até pouco tempo. Eu, quando novo, eu e uns amigos crentes, decidimos participar de um torneio de basquete de rua. E então montamos uma equipa onde todos eram crentes e o nosso objetivo era ir participar daquele torneio de descrentes, torneio onde o tipo de música que se ouve, o tipo de atitude que se tem é exatamente o contrário daquilo que nós vamos imaginar para um crente. Mas nós entendemos e percebemos, nós precisamos ir lá ser luz. Então montamos uma equipe de basquete e fomos disputar aquele torneio. E então antes de nós entrarmos em quadra, nós sempre fazíamos uma coisa, juntávamos-nos e orávamos. E a nossa oração, e eu digo aos irmãos sempre, irmãos, cuidado com o que pedem a Deus, porque Deus pode ouvir. Deus sempre ouve, não é? Até brincar, porque Deus sempre ouve. Então eu digo, cuidado com o que pedem a Deus, porque eu disse, Senhor, dá-nos uma oportunidade de testemunhar. Meus irmãos, imaginem quando que iam dar a um grupo de crentes em um torneio de basquete de rua, a tocar hip-hop no maior altura, a bebida alcoólica, pessoas a usarem droga, quando que iam dar oportunidade a alguém crente, olha, nós afinal achamos muita piada na vossa equipa, diga lá qualquer coisa. Nunca iam dar oportunidade. A não ser que estivesses a jogar com a perna partida. Grande ideia! Porque imagina, alguém com a perna partida, sem conseguir meter o pé no chão e continuar a jogar, as pessoas vão dizer, mas o que é que move esta pessoa? Diga-me lá, por que continuas a jogar? Se nitidamente vemos que não tens condição de continuar a jogar. Por que continuas? E depois de Deus ter partido a minha perna, porque eu sei que foi o Senhor que partiu a minha perna, por quê? Porque eu orei, eu disse, Senhor, dá-me a oportunidade de pregar. Deus disse, olha, tu é que estás a pedi-las. A única forma é esta. Não existe outra hipótese, então toma lá. E eu naquele momento, eu vou dizer para os irmãos, isto não é brincadeira. Eu quando caí no chão com a perna partida, a primeira coisa, obviamente, além da dor que senti, que foi brutal, eu ainda deitado no chão, eu senti no meu coração o Senhor a falar comigo, a dizer, fui eu. Agora levanta e joga. E como que eu consigo jogar com a perna partida? E eu estava efetivamente de perna partida, tá bem? Depois eu fui ao hospital, fiz radiografia, eu não estou a inventar uma história, de facto aconteceu, minha perna ficou partida, eu fiquei 3 meses sem andar, perdi um semestre na faculdade, está aqui a minha mãe como testemunha. Mas o Senhor é que fez aquela oportunidade, agiu da maneira dele. Por quê?
Porque quando eu orei ao Senhor e eu pedi, Senhor, eu quero testemunhar. Não é apenas o meu tempo, não é apenas o dinheiro, o recurso, mas o meu corpo pertence ao Senhor. Então, como o meu corpo pertence ao Senhor, o Senhor usou o meu corpo e uma perna partida para que eu pudesse dar um testemunho. E deram-me um microfone na mão. Eu fui a única pessoa aquela noite que teve um microfone na mão, além do Senhor que era o mestre de cerimônias e que ficava só a fazer piada, a desonrar, a fazer chacota com as pessoas. Então ele, quando viu-me naquela situação, disse, mas por que continuas a jogar? Entregou-me o microfone na mão, coisa que um jornalista ou um mestre de cerimônias sabe que não se faz. Nunca entrega um microfone na mão de alguém quando está a fazer uma entrevista. Já perceberam na televisão que quando a pessoa está a fazer a entrevista, faz a pergunta, por quê? Porque depois, quando já deu tempo, eu acho que já foi, eu tiro o microfone. Não é? Eu nunca deixo o microfone na mão da pessoa. Ele entregou-me o microfone na mão. E deu-me todo o tempo do mundo e eu pude falar do amor de Deus para todas aquelas pessoas que ali estavam sentadas embaixo do viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro. Meus irmãos, tudo o que temos, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso esforço, tudo é para a glória de Deus. Esta manhã a Ana veio, enquanto eu revisava aqui, a Ana veio, sentou-se ao meu colo e ela perguntou, papá, o que está a fazer? E eu estava a dizer, filha, papai está aqui a estudar, a acabar de estudar para hoje. E a revisar. E é muito triste como as pessoas buscam a honra para si. Como em nosso tempo, como vivemos, as pessoas dizem, tens que buscar a honra, não é? O reconhecimento para ti. És merecedor, és grande, és forte, és o maior, és a maior. Quando a verdade é que nós deveríamos, filha, dizer toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor. Mas é bom ouvirmos. E eu disse a ela, filha, não é bom quando ouves, és tão linda. E a verdade é que a nossa resposta deveria ser, e a tua resposta, filha, deveria ser, eu sou linda, graças a Deus, foi Ele que me fez assim. Portanto, não há nada em mim que mereça louvor por isto, pelo contrário, o louvor deve ser dado ao Senhor. Quando dizem, mas és tão inteligente, da mesma maneira, a nossa resposta deve ser qual? Glória a Deus, porque Ele é que me fez inteligente e capaz. Mas esforçado sou eu, não é? Eu é que me esforço, não. Até eu, quando me esforço porque o Senhor coloca no meu coração o ímpeto e o compromisso de esforçar-me. Portanto, toda a glória seja dada a Ele. Não é verdade, filha? E ela sorriu e ela disse, é verdade. Tudo o que temos deve ser do Senhor e para a sua glória. Novamente. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deveis dar o dízimo sem omitir a justiça e o amor de Deus. Verso 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e nas saudações nas praças. Percebem como o coração fica facilmente, rapidamente exposto? Como de facto não dão dízimos, porque reconhecem que tudo é do Senhor e que toda a glória é para Ele, mas que por darem dízimos querem o primeiro banco. Meus irmãos, os irmãos devem ter visto essas últimas semanas igrejas com áreas VIP, estacionamento VIP, chegam num estacionamento especial para pessoas muito importantes, VIP, very important people. E depois vão para a sala VIP do aeroporto? Não, sala VIP da igreja, com direito a buffet, com bebidas e comidas e depois que todos já encontram-se sentadinhos, quietos no lugar, todos os mais normais, não é? Todos aqueles que não são importantes, porque os outros são very important people. Então aqueles outros que são ali são menos importantes. A hora que eles já estão todos sentados, que o louvor já começou, então vem uma equipa especial com fones de ouvido, a parecer seguranças, não é? E conduzem estas pessoas muito importantes aos seus lugares, que normalmente são um lugar privilegiado, onde o ar-condicionado é mais fresco, as cadeiras mais confortáveis, o som não é tão alto, mas ao mesmo tempo consegue-se ouvir muito bem, com qualidade. Meus irmãos, eu não preciso dizer que isto não é igreja. Para os irmãos perceberem que isto não é igreja. Talvez eles precisassem fazer uma visita à Guiné. Vamos marcar uma visita lá à Guiné para eles verem como é que é a área VIP na igreja lá dos irmãos, na Vila dos Irmãos. A área VIP, se calhar, é sentado num toco, não é? Olha, tem aqui um assento VIP. Senta aqui neste toquinho aqui para ti. Tens até uma cadeira. Aí, aqui tem uma cadeira. Estava a conversar e nós temos a vontade de investir ali. Onde os irmãos fazem o que podem. E põem ali um telhado, constroem, começam a tentar construir a igreja. E os irmãos sabem como é que é quando aquelas telhas, não é? Telhas de metal, telhas de... Quando chove, como é que é, não é? Imaginem tentar ouvir alguém a pregar.
Depois perguntam por que os pregadores africanos gritam, porque senão ninguém ouve. Não há, às vezes não há... Pronto, imagina, começa a chover, então para ouvir tem que gritar. Depois quando não chove já acostumou a gritar. Pastor, se calhar ia se dar bem lá, não ia nem precisar de microfone. A Andressa diz isso para mim. Eu falo muito alto em casa. Mas, meus irmãos, o que aconteceu com toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Deus? O que aconteceu? Tudo o que eu sou, o que eu tenho, é pela graça de Deus. Logo, eu reconheço que eu sou indigno de honra. Porque nós confundimos o tratar com amor com o tratar com honra. Porque nós confundimos o não desonrar com o honrar. Nós achamos que o oposto de desonrar é honrar. Não! O oposto de desonrar é tratar com justiça. É tratar da maneira devida. Ué, pastor, então por que não dar honra? Porque toda honra, glória e louvor devem ser dados apenas a Deus. Os irmãos não precisam honrar o vosso pastor. Porque eu não sou digno de honra. Eu sou um pecador miserável debaixo da graça de Deus, assim como os irmãos. Em nada diferente. Os irmãos não precisam honrar este ou aquele, ou isto ou aquilo. Devemos honrar a Deus, que fez tudo por nós. Ele sim merece toda a honra, glória e louvor. Porque foi Ele quem morreu no teu lugar para pagar o preço do teu pecado. E para dar-te a vida eterna e o perdão para com Deus o Pai. Fazer um teste com os irmãos. O que sentem quando ouvem: louvado seja Deus por sua graça, meu irmão, minha irmã, expressa por meio da sua vida. Neste ou naquele sentido. Veja como Deus é bom. Talvez o nosso coração sinta-se incomodado, não é? Imagine o Álvaro é campeão num torneio de basquete. Então nós vamos parabenizá-lo. E ao parabenizar o Álvaro dizer: glória a Deus, Álvaro, porque Ele te deu capacidade. Porque se não fosse Deus seria um miserável e um perdedor. Se calhar ele ia dizer: olha, obrigado, não precisa elogiar mais não. A próxima vez pode poupar o elogio. Pode guardar para si. Porque, obviamente, o que é que esperariam? Parabéns, és o maior. Venceste, és um campeão. És muito capaz, és muito esforçado, és muito inteligente, és muito isto, és muito aquilo. Olha que habilidade é que tens. Isto prova o nosso coração. Porque muitas vezes ficamos ofendidos. Sabe por quê, meu irmão? Porque és humano. Porque somos humanos. E a nossa carne quer a glória para si. Ainda que não mereça qualquer glória ou qualquer honra. Como Adão no paraíso. Queremos ser como Deus. Queremos o reconhecimento. Queremos o louvor. Queremos a honra para nós. E então o verso 44. Ai de vós que sois como sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Nem todos eram enterrados em cemitérios naquela altura. Haviam, às vezes, espalhados pelo caminho ou pelo lado do caminho, algumas sepulturas. Principalmente lugares onde se guardavam os ossos. Às vezes até se enterravam em um cemitério, mas depois, como é feito hoje em dia ainda, não é? Retiravam-se os ossos e se guardavam num ossário. E muitas vezes, pronto, esses ossos não ficavam a ocupar espaço naquele lugar. Levavam para um outro sítio, às vezes próximo à casa. E deixavam à beira do caminho. Agora existe uma coisa interessante. A lei vai dizer que todo aquele que passa ou toca em um túmulo está impuro cerimonialmente. E, portanto, o que deveria ser feito é que, agora a esta altura, quando terminava o inverno e começava a primavera, eram feitas, uma coisa que nós sabemos, conhecemos muito bem por conta do Alentejo, as casas eram caiadas, não é? Falamos já sobre isso muitas vezes aqui. E essas sepulturas à beira do caminho, elas eram caiadas, eram pintadas de cal, de branco, para que aqueles que vêm pela estrada, sem saberem que ali é uma sepultura, não passem por cima dela e se tornem impuros sem saber. E então eles têm a opção de, olha, aqui é uma sepultura, deixa-me aqui desviar. E podem passar pelo lado e não se tornarem impuros cerimonialmente. Percebem com o que Jesus está a comparar? O que Jesus está a dizer é que eles são essas sepulturas invisíveis. Essas sepulturas que não foram caiadas. E que, portanto, quando alguém passa pelo caminho e ele diz, sobre as quais os homens passam sem saber, o que Jesus está a dizer é que vocês estão a tornar homens impuros.
Estão preocupados com lavar fora do pote. Estão preocupados em dar o dízimo até da mínima coisa. Estão preocupados com isto e com aquilo. Deixa eu dizer, estão preocupados com tudo isto. Mas vocês é que são cadáveres. Que aqueles que passam por vocês. Vocês são máquinas de tornar homens impuros. Com o seu legalismo e a sua religiosidade. Portanto, meus irmãos, para nós terminarmos, com que isto serve para nós, é cuidado com a religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Com cumprir o ritual, com cumprir a obrigação. Eu não sei a motivação do teu coração para vir à igreja esta manhã ou para vir à igreja qualquer outro dia. Vieste em busca de quê? Talvez validação para a tua religião, para a tua religiosidade. Uma das maiores críticas às igrejas é que a igreja está cheia de pessoas hipócritas. Talvez tenham ouvido já isto, não é? Eu não vou à igreja. Eu não quero saber de igreja. A igreja é cheia de pessoas hipócritas. Eu ouvi esta semana uma história que eu achei a maior graça. Que um irmão que fazia evangelização em casas disse exatamente isso. Relatou que esta era uma das objeções que ele mais ouvia. E ele relatou a sua resposta. Eu achei ótima a resposta dele. Que ele disse que toda vez que alguém me dizia, mas a igreja é cheia de pessoas hipócritas. Então como é que este irmão respondia? Há sempre lugar para mais uma. Não queres vir? Muitas vezes nos preocupamos em apontar o dedo ao outro e dizer a igreja é cheia de pessoas hipócritas. Deixa eu inverter este pensamento e dizer e mostrar que é exatamente o contrário. Porque hipócrita é aquele que acredita ou que diz que consegue sozinho. Aquele que diz que não precisa de ajuda. Aquele que diz que está tudo bem com Deus. Que não, Deus está tudo bem comigo, eu estou tudo bem com Deus. Como é que tens certeza disso? Porque eu sou uma pessoa boa. Esta pessoa só pode ser hipócrita. Porque nós sabemos que não existe ninguém bom. Não existe ninguém que busque a Deus. Não existe ninguém que tenha paz com Deus por conta daquilo que faz. Seja o que quer que faça. Portanto, a igreja está cheia de pessoas hipócritas. Pode ser. Porque nós somos hipócritas quando não reconhecemos a nossa condição interior. Então pode ser que existam pessoas na igreja que são hipócritas? Sim. Mas eu diria que em nossa igreja, de maneira especial, eu acho um bocado difícil. Porque quando os irmãos entram aqui, enganados pelo vosso coração, de que talvez estejam bem, o pastor sempre os lembra, não é? De que o nosso coração é perverso. De que o que há em nós é maldade. Se não for a ação de Deus por meio do seu Espírito em nós. Portanto, mesmo quando há em nós alguma bondade, nós sabemos e reconhecemos que a honra, a glória e o louvor são do Senhor que age em nós e não nossas, porque nós não somos hipócritas, sabemos que somos maus e não temos vergonha de o dizer, não porque mantemos a maldade, mas porque reconhecemos a maldade, colocamos aos pés da cruz e clamamos ao único que é capaz de nos ajudar, nos resgatar e nos transformar em nossa maldade. Portanto, a igreja não é um lugar de pessoas hipócritas. Porque a verdade é que precisa ser muito honesto em relação a quem és para sentares nestes bancos aqui. Porque vai ouvi-las. Porque é assim que a Bíblia fala de nós. E seremos honestos com a palavra de Deus e com quem somos. Não preciso ser íntegro para vir à igreja. Assim como não preciso ser saudável para ir ao hospital. Pelo contrário. Nunca serás íntegro sozinho. Precisas da luz de Jesus e de sua ajuda para limpar o seu interior, assim como o seu exterior, integralmente limpo por Jesus. O exemplo que Jesus nos dá é de que isso se expressará e se expressará de muitas formas. E o exemplo dado por Jesus é a respeito do dízimo. E ele vai dizer desta dualidade do dízimo e da justiça e amor. De que precisamos integralmente caminhar com o Senhor para que isto seja fruto da transformação e do reconhecimento de quem somos diante do Senhor. Não como uma permuta, não como uma troca, não como uma negociação com Deus, não como uma obrigação religiosa. Meus irmãos, em nossa igreja nós não ficamos atrás dos irmãos para saberem se estão a dar dízimo ou não. Até alguns irmãos algumas vezes já me cobraram, pastor, eu preciso do nível da igreja. E eu até esqueço das vezes de dar para os irmãos. Por quê? Porque nós não estamos preocupados, meu irmão, com isto. Não estamos preocupados que o irmão dê dízimo. Estamos preocupados que caminhe com o Senhor, conheça o Senhor. E que isto sim seja um fruto, e é parte da vida cristã, e é parte da caminhada com Deus.
Mas não é a nossa preocupação. Nós não guardamos registro de quem dá dízimo ou não, ou de quem ajuda o necessitado ou não. Ambas as questões são entre os irmãos e Deus, e não é o nosso papel como igreja sermos os fiscais dos irmãos nessas situações. Mas é Deus que sonda e conhece os vossos corações e sabe das vossas práticas. Aqui, nós não tratamos de forma diferente esta questão toda também de dízimos e ofertas e bondade, generosidade, justiça e amor. E o que eu quero dizer com isto é que nós sabemos que tudo isto deve ser fruto da ação do Espírito Santo nos irmãos. Portanto, nós sabemos que não é o esforço dos irmãos que vai fazer com que os irmãos consigam viver isto ou fazer isto. E não deve ser por um esforço religioso. Deve ser algo natural, consequência de uma caminhada com Deus e do correto entendimento de quem Deus é e quem nós somos em Cristo. Não o contrário. Meus irmãos, nós reconhecemos que sozinhos os irmãos não conseguirão ser dizimistas, prontos para praticar a justiça e o amor. Mas fiquem tranquilos, ninguém vai para o inferno se não for um dizimista, se não der dízimo. A salvação, ela é pela graça. Ninguém, ao contrário, também vai ser salvo porque dá dízimo e porque faz boas ações. Porque, novamente, somos salvos pela graça. O dízimo e as ofertas devem ser uma expressão do interior, desejoso de agradar a Deus, que assim estabeleceu, e a Jesus que nos ensinou sobre o correto coração em relação a estas questões. Não é para que ninguém veja. Não é para ninguém tomar nota, pelo contrário. Meus irmãos, eu assumo que cada irmão movido pelo Espírito de Deus dá de acordo com aquilo que é possível e conforme com o que é movido em seu coração. E por isso, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a quem é devido, que é o Senhor das nossas vidas, aquele que nos transforma. Porque se os irmãos veem qualquer coisa de boa em mim, que os irmãos deem glórias a Deus por isso. Porque não é por mim, não é por minha capacidade, nem nada de bom que haja em mim, mas no Senhor. Devemos louvar a Deus pela vida do próximo e por sua obra. E por fim, o cuidado que devemos ter. Porque quando somos hipócritas, não apenas afetamos a nós mesmos, mas somos como túmulos a produzir impuros ao nosso redor. Porque a verdade é que quando nós somos hipócritas, o que nós estamos a fazer é estabelecer um padrão e um estilo de vida que não é o padrão bíblico. E então, que é um padrão da religiosidade. E ao invés de vivermos o verdadeiro evangelho na igreja, começamos a viver uma falsa religiosidade que não tem poder algum para salvar ninguém. E as pessoas começam a achar então que este é o padrão e que isto que é o correto e começam a replicar. E então o que nós estamos a ser é o que a Bíblia vai chamar de pedra de tropeço. Portanto, meus irmãos, quando vierem à igreja, assuma que és mau. Porque eu, quando falo aos irmãos com toda a graça e com todo o cuidado pastoral, eu não o faço a ignorar que o que há em vossos corações é maldade, mas a reconhecer que o nosso Deus é poderoso e que o Espírito Santo de Deus é poderoso para agir na vida de qualquer um e transformar quem quer que seja e a corrigir o que quer que seja. Porque depende dele e o poder é dele, não meu. E que é pela graça, não por nenhum merecimento. Por isso não há nenhum irmão que mereça mais ou que mereça menos. Não há nenhum irmão que seja mais difícil ou mais fácil para o Espírito de Deus. O que eu vejo é o amor e o cuidado e a justiça de Deus na vida de cada um, de maneira distinta pela graça do Senhor. E que bom que podemos reconhecer isto. E assim não sermos hipócritas, mas reconhecermos que é apenas por meio de Jesus, por meio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e que hoje, como o primeiro domingo do mês, celebramos, que nós somos lembrados e relembrados. Que toda vez que nós comemos do pão e bebemos do vinho na ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de sermos relembrados que a honra, a glória e o louvor são dele e por aquilo que ele fez por nós, pela graça, quando nós ainda éramos pecadores. Não foi nada em nós, mas a graça de Deus em Cristo Jesus que nos alcançou. Louvado seja o nome do nosso Senhor.